Agora você vai aprender a estratégia de como o veterinário fulaninho de tal passou de 0 seguidores para 120 mil seguidores. Claro que é mentira, né, gente? Vocês nunca vão ouvir a gente falar isso de forma verdadeira. Até porque é muito mais importante que o número de seguidores é o engajamento que você tem no perfil. E é isso que eu vou te ensinar aqui agora com 5 dicas para veterinários terem mais engajamento no seu Instagram. Oi, eu sou a Bárbara, eu sou Relações Públicas e diretora de redação e diretora de projetos e processos da Fábula, uma agência especializada em comunicação para o mercado animal. E por que a gente acredita que o engajamento é mais importante que o número de seguidores? Porque quanto mais as pessoas engajam com você, mais você conhece o seu público. E isso é uma maravilha, porque você consegue entender mais sobre o comportamento dele, sobre o que ele gosta, o que ele não gosta, sobre o tipo de formato que ele mais vai engajar com você, que ele mais vai interagir. E assim você vai entender como trazer mais engajamento e como alcançar mais pessoas que têm esse mesmo perfil. E isso significa que a sua probabilidade de vender aumenta consideravelmente, porque aquela pessoa, ela engaja com você, ela te acompanha, ela passa a confiar mais em você, acreditar mais no seu trabalho, te conhecer mais, relacionar com você, e aí ela tem com certeza mais chances e mais probabilidade de querer comprar de você. A gente gosta de comprar de marcas que a gente realmente confia, né? Então todo esse processo faz todo sentido. E outro ponto também que é interessante a gente analisar é que você também pode descobrir o que vender a mais ou até o que tirar ali do seu mix de produtos, do seu mix de serviço. Porque você vai conhecer mais sobre esse público e vai entender quais são as dores, os desejos, os sonhos, os anseios. E aí você vai perceber, nossa, esse serviço aqui ou esse produto também pode ser interessante para o meu público. Ou então você pode perceber que aquele serviço ou aquele produto que você traz não sana nenhuma dor desse público. Então talvez não faça sentido você gastar energia vendendo isso. E aí você passa para outras estratégias. Tá vendo tanto que é rico você ter mais engajamento, você conhecer mais o seu público e assim adaptar a sua comunicação de acordo com ele, trazendo muito mais resultado para o seu trabalho nas mídias sociais, no Instagram. E assim, eu não tô falando que crescer a sua base de seguidores, né, ganhar seguidores não é importante, não se trata disso. Mas fazer com que aquelas pessoas que te acompanham engajem mais com você, relacionem com você, queiram realmente te acompanhar, pode ser muito mais interessante por tudo isso que eu trouxe aqui atrás. A primeira dica é que pessoas gostam de pessoas. Quando você produz um conteúdo, você precisa entender que você é uma pessoa produzindo um conteúdo como marca e existem outras pessoas lá atrás da tela que vão ver o seu conteúdo. Então, a gente está falando realmente de pessoas. Então, faça conteúdos que mostrem que você é uma pessoa, é um ser humano. Pense bem quais são esses pontos de identificação entre você e o seu público. Seja seus posicionamentos, suas crenças, sua visão de mundo, algo que você goste, seja um hobby, um laço de conexão que realmente une vocês dois e trabalhe isso no seu conteúdo. Isso gera muita conexão e faz aquela pessoa se identificar com você. A partir do momento, por exemplo, em que você pode colocar um meme ou você pode colocar uma referência de algo do universo pop, de um filme, de uma série ou algo nesse sentido, a pessoa ela tem muito mais chance de se identificar com você. Nossa, essa pessoa gosta também dessa série, ela gosta também desse filme, ela também tá assistindo ou acompanhando isso que tá muito em alta, enfim, tem muito mais chance dela se identificar e se conectar mais com você. E você se mostra um ser humano que, para além da sua profissão, também tem todos esses pontos, né? Então, unir isso é muito legal. Outra forma também de trazer esse quê de autenticidade, de ser humano, é produzir conteúdo sendo você como você é. O seu jeito de falar, o seu jeito de vestir, o seu jeito de expressar, sem criar nenhum tipo de personagem, sem agir de certa forma ou se vestir de certa forma porque constrói mais autoridade. É realmente ser você do jeitinho que você é, comunicando aquilo que ajuda a construir a imagem que você quer na cabeça do seu público. E isso não significa de forma alguma que é para você postar nos seus stories que você tá muito triste porque brigou com seu companheiro, com a sua companheira, ou postar um post 5 horas da manhã saindo da balada. Não significa isso.
é você realmente se mostrar como ser humano, sabe? Esse ser humano de carne e osso aqui, que faz coisas, que é um ser vulnerável, que tem dificuldades, que tem desafios, que fica triste, que fica alegre, enfim, esse ser humano de verdade. E tem algumas coisas que a gente sempre gosta de trazer, que o ser humano, ele tem algumas características que são, vamos dizer assim, inerentes. O ser humano gosta de fofoca, né? Ele gosta de contar histórias, de ouvir histórias, ele gosta de pertencer a algo, seja um posicionamento, uma crença, um estilo de vida. E ele gosta também de se identificar com outras pessoas. Então use tudo isso ao seu favor, colocando nos seus conteúdos. A segunda dica é que o Instagram, ele foi criado para entreter. Ele foi feito para criar conexão, para criar relacionamento entre as pessoas. Aquele conteúdo que é profissionalzão demais, que é técnico demais, muito mais complexo, não conecta tanto com as pessoas. Inclusive, talvez seja interessante você trazer esse tipo de abordagem, esse tipo de conteúdo para uma outra plataforma, como aqui no YouTube. Porque funciona mais ou menos assim, vamos ver se você se identifica. A pessoa, ela trabalhou o dia inteiro, pegou trânsito, aquela coisa super cansativa, ela chega em casa, ela quer descansar. Ela abre o Instagram. Ela quer aprender alguma coisa agora? Não. Ela quer ver aquele conteúdo mais técnico e aprofundado de todos? Não. Ela quer entretenimento, ela quer descansar, ela quer se relacionar ali com outras pessoas. Ai, Bárbara, então significa que eu não posso fazer conteúdo técnico no meu Instagram? Olha, com a linguagem e a abordagem bem estruturada, bem elaborada, de forma intencional e estratégica, com certeza. Mas pensa bem nessa questão que o Instagram foi feito para entreter e que as pessoas gostam de se conectar com outras pessoas. Como que você pode trazer esses pontos de identificação, esses laços de conexão para transformar aquilo que é técnico demais, às vezes denso demais, em algo um pouquinho mais leve que gere ali essa identificação. Uma dica dentro dessa dica é você pensar bem no sentimento que você quer transmitir a partir desse conteúdo. Isso ajuda muito para você pegar referências, pegar esses laços de conexão e aí criar um conteúdo que seja interessante. Mas não se esqueça que o Instagram foi criado para entreter e não para ser uma enciclopédia. E falando em engajamento, já dá um like aqui nesse vídeo, já se inscreva no nosso canal. A gente está postando vídeos semanalmente super focado no nosso mercado, que é o mercado animal. Terceira dica, mantenha a constância nos stories. Sim, não tem pra onde correr. Eu sei que você pode ficar um pouco frustrado aí, mas aquela máxima de que quem não é visto, não é lembrado, é verdade e é pura verdade, verdadezíssima no Instagram. Mas tem uma forma um pouco mais leve de você colocar isso na sua rotina e não virar esse peso, assim, de trabalhar as suas mídias. Sabe aqueles hábitos que você faz todos os dias, às vezes aqueles rituais que você tem? Use eles ao seu favor. Tomou seu cafezinho ali durante a manhã? Posta, fez uma atividade física, inclui isso nos seus stories. Foi na terapia, inclusive, amo, um beijo para minha psicóloga. Coloca isso nos seus stories também, mostrando que você tá se cuidando para cuidar dos seus pacientes. Tá vendo que isso traz, inclusive, esse quesinho de autenticidade que a gente tanto tá falando nesse vídeo? Se você vai começar os seus atendimentos ali no seu consultório, se você tá indo até um paciente que é em domicílio, se você vai entrar numa cirurgia e vai colocar um jaleco, se você tem algum ritual antes, depois, durante, coloca isso dentro dos seus conteúdos, inclui isso nos seus stories e isso faz com que você tenha mais constância. E a consequência disso é ajudar a aumentar o seu engajamento no Instagram. E isso é tão interessante porque quando você mantém essa rotina de postagens, né, com esses hábitos, esses rituais, as pessoas não só acompanham, mas elas sentem falta quando você não faz. Sabe quando você tá ali vendo os stories e só de ver aquele post ali, aquele story específico, a forma como tá, a foto, às vezes a frase, o ritual em si, você sabe quem que postou, mesmo sem olhar ali a foto? É mais ou menos isso, as pessoas se identificam e elas gostam dessa rotina, elas gostam de saber o que tá acontecendo aí na sua vida. Bárbara, mas eu preciso então postar todos os dias. Você é uma pessoa, você não é uma máquina. E não é sobre os seus stories virarem um livro aberto da sua vida. É sobre você escolher aqueles rituais, aqueles momentos que fazem sentido para construir a imagem que você quer na cabeça do seu público e inserir isso nos seus stories. Aquele dia que você não acordou bem, que você não tá assim na vibe de postar, você realmente não quer,
não poste, tá tudo certo. Mas nada de se auto-sabotar. Lembre-se que você está fazendo tudo isso com o objetivo de aumentar a sua autoridade, fortalecer a sua marca, para você aumentar o seu número de clientes, para você cobrar mais pelo seu serviço, enfim, seja qual for o seu objetivo. A quarta dica é: responda e realmente converse com as pessoas no seu direct. Nada de deixar aquela pessoa sem responder há dias. Lembre que o Instagram é uma plataforma de relacionamento. O fato de você responder, de você conversar, se relacionar com essas pessoas no direct, mostra para a plataforma, né, pro Instagram, que você tem esse cuidado, que as pessoas querem conversar com você, que você busca esse engajamento e busca se relacionar, que é o objetivo da plataforma, com elas. E isso faz com que ela enxergue muito mais potencial no seu perfil. Sem contar que as pessoas também amam ser respondidas. As pessoas adoram ver que você dedicou um tempo da sua vida para respondê-las, para conversar, para dar essa atenção para elas. E às vezes aquela pergunta que ela trouxe pode te gerar mais conteúdo. Você pode trazer esse print ali, né? Tanto nos stories, como fazer um Reels, um carrossel ou algo nesse sentido. Isso pode gerar conteúdo para vários formatos. E aí você está ganhando muito em relação a isso. Você está se relacionando e está gerando ainda mais conteúdo com uma dúvida que é genuína do seu público. Porque se ela tem essa dúvida, muito provavelmente outras pessoas também vão ter e vão se identificar ali com esse post. Ele vai ser relevante para elas. Claro também que quanto mais você conversa, mais você se relaciona, mais você gera confiança e gera conexão, essa pessoa fica cada vez mais propensa a comprar de você. E assim, até chegar a ser um fiel comprador, realmente você fidelizar essa pessoa. E esse também é um passo para você criar uma comunidade, que assim, vamos dizer que é a maior riqueza que a gente pode construir hoje na internet. A comunidade, ela nasce desse engajamento e da relação entre as pessoas até o momento em que você, vamos dizer assim, vira um líder, né? Em que você é a cola que une ali todos. Quinta e última dica, e talvez seja um pouquinho dolorida, mas não desapareça, não suma do nada. Eu sei que é muito difícil você manter a constância, até porque essa é uma das atividades que você precisa fazer no seu trabalho. Então, às vezes, você não consegue parar na sua rotina para fazer um planejamento, para criar um conteúdo, para pensar nisso tudo. Mas eu não poderia mentir falando que isso não atrapalha o engajamento. Até porque ficar um tempo sem postar, né, desaparecer ou sumir do nada, pode sim, e é muito provável que faça com que o seu engajamento diminua. A gente entende a sua rotina, a gente sabe que é muito corrido, né? Nós estamos no mercado animal desde 2018, a gente entende muito bem como que é a rotina do médico veterinário. Mas não dá para você simplesmente ignorar que trabalhar suas mídias, né? Trabalhar a sua marca no Instagram, nas mídias sociais, hoje é parte do seu trabalho e precisa ser feito para gerar mais autoridade. Então, reserve um tempo para você criar isso, trave a sua agenda como se fosse uma consulta, uma cirurgia que você vai fazer. Não, então na sexta-feira das 14 às 16 eu vou parar para fazer isso. Isso é uma dica que a gente sempre dá para os nossos alunos. E outro ponto também muito importante é estudar o marketing veterinário. E é por isso que nós criamos o curso Produção de Conteúdos Fabulosos, que tem mais de 25 aulas teóricas e práticas riquíssimas, 100% focadas no nosso mercado animal. Nós ensinamos da teoria até a prática como construir conteúdos fabulosos que conectam, engajam e convertem verdadeiramente com o seu público a partir de uma metodologia única e exclusiva para o mercado animal, criada por nós a partir desses mais de 7 anos de experiência dentro do nosso mercado. Se você quer saber todas as informações sobre o nosso curso, o link tá aqui na descrição e aí você tem 10% de desconto. É só usar o cupom YouTube Fabuloso. Um beijo, espero muito que você tenha gostado e até o próximo vídeo.